missionária de Paulo, e nós até aqui temos visto o quanto que o Senhor tem usado os seus discípulos na pregação do Evangelho, o quanto que o Senhor usou pessoas simples para fazer o extraordinário, para anunciarem a salvação exclusiva em Jesus. E quando nós olhamos para a nossa temática do ano, semeando e colhendo, nós olhamos para o livro de Atos e percebemos exatamente a mesma coisa acontecendo. Os discípulos estavam semeando e colhendo, estavam semeando a palavra do Senhor e colhendo corações arrependidos, colhendo pessoas que antes eram alheios aos ensinamentos de Jesus, eram alheios à fé, e então foram impactados pelo Evangelho, então ressignificaram as suas vidas, então a partir de ouvir a pregação da palavra, tomam um novo rumo e seguem a partir de então como discípulos de Jesus. Eu convido você a ler junto comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 19. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno, poderoso Senhor, nós pedimos, ó Deus, a instrução do Teu Espírito Santo, ó Pai, neste momento onde nós acalmamos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Esvazia a nossa mente, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, esvazia a nossa carne, para que possamos absorver uma porção mais da palavra do Senhor, para que possamos compreender uma porção mais e aplicá-la em nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta, como discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem de hoje tem como título a contínua missão do discípulo de Jesus. A contínua missão do discípulo de Jesus. Paulo, em nenhum momento da sua trajetória cristã, pensou assim: até aqui já está bom. Já trabalhei bastante, já plantei bastante igreja, já anunciei o Evangelho, então eu acho que eu posso descansar, eu acho que eu posso ficar um pouco em casa, eu acho que não preciso mais exercer o meu ministério. Pelo contrário, aquilo que ardia o seu coração, aquilo que movia Paulo, era cumprir a vontade do seu Deus, era cumprir com o mandamento do seu Senhor Jesus Cristo: ide e pregue o Evangelho a toda criatura. Então aqui, queridos, Paulo já estava em sua terceira viagem missionária. Nós vimos aqui logo no início do capítulo 19, que ele estava chegando em Éfeso. Éfeso era uma cidade conhecida como o mercado da Ásia Menor, assim como Corinto era uma cidade importante na influência política e na capital provinciana romana. Era uma cidade, era um polo onde muitas pessoas moravam, onde muitas culturas se encontravam, e ele sabia que ali haviam judeus, e se você voltar um pouquinho antes, Paulo está numa sinagoga pregando. Você vai ver ali, se você voltar alguns versículos para trás, você vai perceber Priscila e Áquila pregando o Evangelho a um homem chamado Apolo, que também estava nessa mesma condição desses 12 homens. Eles estavam vivendo no batismo de João, mas ainda não estavam vivendo como discípulos verdadeiros de Jesus. E essa cidade de Éfeso, era muito conhecida, além da sua importância comercial, geográfica, ela era também conhecida como uma cidade idólatra. Havia ali três templos dedicados ao imperador, havia ali também um templo muito conhecido da deusa Artemis, né, também chamada por Diana pelos romanos, e era considerada a deusa da fertilidade de Éfeso, o ambiente idólatra. Paulo saiu de Corinto
deixou Priscila e Áquila, pegou Priscila e Áquila, foi para Éfeso, depois ele novamente vai para outras cidades, e neste momento ele retorna para Éfeso, no momento onde Apolo tinha ido para Corinto. Perceba que há um movimento dos homens do Senhor e também das discípulas de Jesus, na pregação do Evangelho, no cuidado da igreja, no cuidado com o povo de Deus. E percebam, queridos, que ser um discípulo de Jesus não significa uma letargia, não significa estar parado, não significa sossego, pelo contrário, significa movimento. O ide de Jesus, ele é um movimento. Um discípulo de Jesus não consegue ficar parado, um discípulo de Jesus não consegue não pregar o Evangelho. Estava conversando com a dona Maria Helena, ela testemunhando sobre o seu netinho, e eu fiquei impressionado com um menino tão novo, já começou a compreender essa dinâmica do Evangelho. Ele não consegue ficar parado, ele prega para os amiguinhos da escola, ele vai para o quarto dele, ele fala com Deus, e aquilo ali não fica somente para ele externaliza para os amigos. Uma criança já está fazendo isso, e algumas vezes nós deixamos de nos comportarmos como uma criança, que é o convite do Senhor, e vamos nos amoldando à cultura, ou é assim mesmo, ou até aqui está bom, eu já fiz bastante, já posso parar, já posso sossegar. E na verdade Jesus nos convida a muito mais. Paulo era um plantador de igreja, era um revitalizador de igreja. Paulo era um discípulo de Jesus, que entendeu a contínua missão do discípulo de Jesus. E em primeiro lugar nesse texto, queridos, a contínua missão do discípulo de Jesus aponta que, em primeiro lugar, o Evangelho precisa ser pregado aos nécios. O Evangelho precisa ser pregado aos nécios. Versículo 2, Paulo perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aqueles homens estavam ali vivendo uma certa religiosidade. Paulo chegou naquela cidade, chegou naquela metrópole, e então ele encontra homens, e ele faz algumas perguntas simples para aqueles homens, mas muito profunda, a saber do que eles criam, como eles viviam. E começa pelo começo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do nosso pecado. O Espírito Santo é quem nos faz olhar para Jesus e perceber que nós dependemos dEle. É o Espírito Santo quem nos constrange do nosso pecado. É o Espírito Santo quem nos chama a atenção quando nós estamos nos deleitando na nossa carne, e o Espírito Santo vem e sussurra: isso não está certo, você precisa parar com isso, você precisa mudar a sua condição. E esses homens ainda não conseguiam compreender a condição que eles estavam, porque ainda não haviam quem lhe tivesse pregado o Evangelho de Jesus. Eles eram ali um pré-cristão. Michel Green, ele afirma que estava absolutamente claro que esses discípulos não eram de forma alguma cristãos, porque sem o Espírito Santo nós não podemos ser cristãos. Sem o Espírito Santo nós não podemos compreender a palavra de Deus. Certa feita, um pastor amigo meu me disse: se você ler este livro sem o Espírito Santo, ele é apenas um livro. Mas se você ler este livro com o Espírito Santo, é poder de Deus e de transformação na sua vida. É o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem nos move. Aqueles homens ainda não viviam assim, mas percebam que eles tinham uma religiosidade. Eles viviam alguma coisa, eles criam e estavam esperando o Messias. Eles foram batizados por João Batista e ansiavam o Messias ainda, mas não compreendiam ainda a respeito do poder do Espírito Santo. Simon Kistemaker, ele afirma que esses 12 homens estavam numa fase introdutória à fé cristã, assim como Priscila e Áquila ensinaram Apolo sobre o Evangelho de Cristo e fortaleceram. Paulo guiou esses seguidores de João para um conhecimento da salvação de Jesus. Queridos, João Batista anunciou o caminho da salvação. João Batista foi o último profeta. Ele reconheceu Jesus ainda no ventre da sua mãe. Quando nós lemos Lucas, capítulo 1, versículo 41, ainda no ventre de sua mãe ele já reconheceu Jesus. Ele se alegra porque ali estava na outra barriga o Salvador. E então quando ele encontra com Jesus, Jesus pede: João, eu preciso que você me batize. Ele fala assim: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. É o Senhor que tem que me batizar. Percebam, queridos, que João Batista anunciou a salvação, deu o caminho, mas quem salva é só Jesus. Quem liberta da religiosidade
é só Jesus. E quando nós olhamos ao nosso redor, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas pessoas que vivem religiosidade, que vivem um Jesus que promete ser feliz para sempre, que promete fortuna, um Jesus que não promete nada, que também não exige nada, que você não precisa mudar nada, que você só precisa ser feliz para sempre e continue assim. Nós no acampamento, em uma das pregações do nosso preletor, o pastor Maia, ele passou um vídeo que foi filmado aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, e uma das perguntas era: quem é Jesus para você? E teve um cara, além de muitos absurdos que falaram lá, de espírito de luz, ser evoluído e tudo mais, aquilo que é muito comum, um cara falou assim: Jesus para mim é a maconha. Aquilo ali incomodou muito meu coração, porque pessoas que estão à nossa volta, que trombamos nas calçadas, não conhecem o mínimo de Jesus. Paulo encontrou com 12 homens que tinham uma certa noção de quem era Jesus, mas que não viviam para Jesus, que não temiam o Senhor, que não viviam para a glória de Deus, nécios, que estavam tateando, procurando achar o caminho, mas o Senhor os encontrou, quando o Senhor coloca Paulo na vida daqueles homens. O Senhor nos encontrou quando colocou sobre nós algum discipulador, alguém que nos falou de Jesus, seja a nossa mãe ainda quando pequeninos, seja alguém do nosso meio comum, do nosso trabalho. Aqui em nossa igreja nós temos muitas histórias, o pastor sempre lembra das nossas Marias, acabamos de perder uma ontem, que anunciou Jesus a muitas pessoas, demonstrando que de forma fácil nós podemos falar de Jesus, fazendo simples, a começar a nos dispor. E é um convite também a nós lembrarmos de quando nós fomos impactados por este amor. Ontem eu ouvi uma pergunta aqui em nosso treinamento que ardeu meu coração. Um rapaz perguntou assim para mim: por que Deus nos ama desse tanto? Por que Ele envia o seu Filho se nós não podemos dar nada em troca? E a resposta é a graça, é a misericórdia, é um amor que nos constrange, porque nós não podemos fazer nada, nós só podemos obedecer, nós só podemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Paulo entendeu esse amor, Paulo vivia esse amor. Nós cantamos aqui canções que falam sobre o amor, sobre entregarmos o amor, sobre vivermos esse amor, mas algumas vezes nós não agimos com amor, porque não falamos de Jesus para aqueles que estão à nossa volta, vivendo uma religiosidade morta, esperando algum tipo de Salvador, mas que ainda não conseguiram compreender ser Jesus Cristo Salvador. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que crê, que professa Jesus como Senhor da sua vida, então esse recebe o Espírito Santo. Então esse recebe a salvação que vem do Senhor. Pessoas precisam ouvir de Jesus. Pessoas não sabem que estão presas em religiosidade. Pessoas não sabem que vivem uma vida sem sentido. Pessoas não sabem que ainda não encontraram ainda a verdadeira salvação, porque ainda não foi anunciado o Evangelho. E nós somos convidados a sermos esses discípulos que ensinam, que pregam para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão presos em religiosidade morta. E nós somos convidados a libertar a partir de Jesus. Queridos, o Evangelho nos constrange, o Evangelho nos chama para sermos discípulos do Senhor, mas de uma maneira eficaz, de uma maneira plena, contínua, de uma maneira sem esperar nada em troca, mas apenas reconhecendo que a salvação veio do meu Deus e que eu não tenho como devolver isso, não tenho como responder a isso, a não ser sendo um discípulo de Jesus. Pessoas estão vivendo à nossa volta, achando que Jesus é maconha, achando que Jesus é um espírito evoluído, achando que Jesus só foi um homem que nasceu e que não mudou nada, que mudaram o calendário por causa dele, e não conseguem reconhecer que Ele é o autor e consumador da nossa fé, não conseguem reconhecer que Ele morreu, Ele se entregou, Ele se humilhou, Ele verteu o seu sangue naquela cruz, para que eu e você nos achegássemos a Deus, lavados de toda a impureza do nosso pecado. Se isso não é motivo, queridos, o que mais nós podemos querer? Pessoas precisam saber desse amor, pessoas precisam ouvir, pessoas precisam ser libertas da escravidão que elas vivem. Há uma letra de uma banda que eu gosto muito, chamada Resgate, e tem uma letra, uma música que chama assim: eles precisam saber, e a poesia dessa música, num trecho, diz assim: eles precisam saber que a graça é de Deus,
que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão, e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar, que Ele veio pagar, Ele veio morrer, para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Quantas pessoas vivem esperando receber alguma coisa, tentando pagar, e não conseguem viver a graça, viver pela graça. Um discípulo de Jesus, ele prega o evangelho para o nécio. Ele escuta, ele faz perguntas, ele descobre como está, e então ele se importa, porque ele ama tanto o próximo como a ele mesmo. Ele ama tanto o próximo como Cristo o amou, que ele não consegue não falar. Ele prega o evangelho. A contínua missão do discípulo de Jesus aponta, em segundo lugar, que Jesus é o evangelho, que Jesus é a salvação. Leia comigo novamente o versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. João apontava o caminho, mas ele não era o caminho. Aqueles homens estavam tateando esse caminho, mas ainda não estavam vivendo o caminho. João capítulo 14, versículo 6 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o evangelho, tudo que existe, existe por Jesus. João capítulo 1, versículo 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o centro da criação. Jesus não foi um plano B do Senhor. Agora eles pecaram, o que nós podemos fazer? O que vai ser agora da humanidade? Isso não acontece porque Jesus é Salvador desde a eternidade. Jesus, Ele não é criatura, Ele é, assim como o Pai é, assim como o Espírito Santo é, Ele é. E algumas vezes nós não conseguimos falar o simples, algumas vezes nós não conseguimos nos importar com a condição que o outro está. Nós ouvimos até que ele está tateando, tentando buscar o caminho, entender, mas nós não conseguimos falar, porque falta amor, porque falta essa percepção, que as pessoas não conhecem a Jesus como nós conhecemos. Há um senso comum de Jesus, mas um senso comum muito deturpado de quem é Jesus, e somente sabe quem é Jesus quem tem o Espírito Santo. Somente sabe quem é Jesus aquele que ouve, aquele que é chamado pelo Senhor. E aqueles homens estavam ali porque eles eram separados pelo Senhor. Não foi ao acaso que Paulo encontra com eles. O Senhor preparou aquele dia, e com certeza o Senhor tem preparado dias que chegarão pessoas até você, e nós precisamos estar prontos. Nós não podemos dar o que não temos. Aí se faz importante nós termos relacionamento com Deus, se faz importante nós nos debruçarmos e conhecermos o nosso Deus verdadeiramente. Aí a importância, por que nós temos tantas classes na escola dominical? Não é para passar tempo aqui na igreja no domingo pela manhã, é para nós aprendermos o Evangelho, para nós aprendermos a Bíblia, para nós aprendermos a folhear a Bíblia. É uma tristeza quando algumas vezes eu vejo pessoas procurando o texto do Novo Testamento no Antigo e texto do Antigo no Novo. Isso demonstra uma falta de relacionamento com o Pai. Relacionamento esse também que é convidado para fazermos em secreto. Quando nós somos convidados a orar, a buscar ao Senhor em secreto, a entregar a Ele todas as nossas angústias, as nossas petições, a provar de um amor especial sobre cada um. E algumas vezes nós não conseguimos, mas o convite do Senhor é todo o tempo, é nos achegar a Ele, é ter comunhão, é andar com o Senhor, é ter intimidade com o nosso Deus. Nós queremos chamar Jesus de amigo, mas um amigo verdadeiro, ele conhece o outro lado da amizade, ele se relaciona, ele pergunta, ele se importa, ele conta. E algumas vezes nós não conseguimos ter essa intimidade, e então por falta da nossa intimidade, nós não conseguimos ensinar essa intimidade, nós não conseguimos ensinar que Jesus é o Evangelho, porque algumas vezes nós não conseguimos viver esse Evangelho. E o convite que nos é feito é viver com intensidade no Senhor, é viver com intensidade buscando ao Senhor, e aí então nós podemos entregar aquilo que tem movido as nossas vidas.
Algumas vezes eu escuto os adolescentes, eles mandam ver demais, eles sabem todos os personagens nos animes e quadrinhos, porque aquilo ali toma o coração deles. Os desenhos, os jogos eletrônicos que ele joga, aquilo ali toma. E aí então ele fala daquilo com intensidade, com paixão. E algumas vezes o nosso primeiro amor ao Senhor já está se esfriando. Então nós não conseguimos falar com intensidade, porque nós já não vivemos essa intensidade. E o convite que vem sempre é nós vivermos a intensidade, porque Jesus é o Evangelho para nós, e fazendo sentido para nós, ardendo no nosso coração, naturalmente nós vamos transbordar esse Jesus para aqueles que estão à nossa volta. O verdadeiro Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que se entregou por amor a cada um de nós. Paulo não falava nada dele, Paulo anunciava a respeito de Jesus. Nós somos convidados a não falarmos de nós, falarmos da nossa igreja. Nós somos convidados a falar de Jesus, anunciar que quem salva é só Jesus. João Batista não falava dele, ele anunciou o caminho de Jesus. E então nós também somos convidados a viver essa mesma condição. John Stott, comentando esse texto, ele diz assim: Paulo lhe fez 2 perguntas-chave. Se eles tinham recebido o Espírito quando creram, e em quem tinham sido batizados. A sua primeira pergunta ligava o Espírito à fé, e a segunda ao batismo, ou seja, suas perguntas expressavam a pressuposição de que aqueles que creem recebem o Espírito Santo. Aqueles que creem recebem o Espírito Santo. Paulo foi intencional com aqueles homens. Ele fez essas 2 perguntas, o que parece muito simples, mas que falavam muito sobre a secura do seu coração, sobre uma vida que não era debruçada ou voltada para o Senhor Jesus. Era uma vida numa esperança de um Jesus vindouro. O Evangelho nos aponta que Jesus já veio, que Jesus já nos enviou, que nós já somos discípulos. Todo aquele que crê já está salvo pelo Senhor, e recebendo essa salvação e entendendo essa salvação, então ele naturalmente, ele vive isso, ele fala isso com intensidade a toda criatura. João capítulo 1, versículo 25 e 27 diz assim: e perguntaram-lhe, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João Batista estava anunciando Jesus. Paulo estava anunciando Jesus para aqueles 12 homens. E queridos, algumas vezes nós acabamos sabotando a nossa missão, nós acabamos deixando de falar por não ouvir o que o outro conhece de Jesus, por não se importar, não ser intencional, achar que está tudo bem. Ele crê num Jesus maconha, tá bom, deixa ele viver assim, pelo menos ele não incomoda os outros. Ele crê num negócio absurdo, mas não está tudo bem, porque não está me provocando, não está me contradizendo, ele está quietinho na dele. Ao passo que deveria ser, ele é idólatra, ele não vive para a glória de Deus. Então eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso permitir que ele continue assim. Eu preciso me importar com as pessoas, assim como Jesus se importou conosco, não esperando nada em troca, reconhecendo que nós não o amávamos, que nós o repudiávamos, e que se nós estivéssemos lá naquele dia da crucificação, nós estaríamos gritando: crucifica-o. Mas mesmo assim ele nos amou, mesmo assim ele se entrega por nós, mesmo assim ele veio e morreu por nós e ressuscitou e nos enviou ao mundo para pregarmos a salvação, para pregar a segunda volta dele, para que então possamos morar com o Senhor. E enquanto Jesus não vem, nós somos os discípulos, nós somos a boca do Senhor. Nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas que estão à nossa volta não leem, e isso implica algumas atribuições, que eu preciso ler mais a palavra, eu preciso ter mais relacionamento com o meu Deus, eu preciso ouvir mais, eu preciso falar mais, eu preciso ter mais de Deus, para que eu possa entregar mais do Senhor. E isso vem quando nós temos intimidade com o nosso Deus. Paulo nos demonstra que é possível. Ele não falava dele, João Batista não falou dele, ambos apontaram de Jesus. É o que nós somos convidados também, falar de Jesus, anunciar a salvação, fazer o simples, que já é algo muito extraordinário,
pregar o evangelho a toda criatura, até que ele venha. A contínua missão do discípulo de Jesus resulta, em terceiro lugar, que ouvindo, foram batizados por Jesus. Vamos ler novamente o versículos 5 e 6. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Queridos, esses discípulos, eles não tinham ouvido nada ainda sobre o dia de Pentecostes. No dia que aconteceu o fatídico dia do Atos 2, esses 12 homens não estavam lá, mas eles precisavam ouvir do Evangelho, e então Paulo estava ali como um profeta do Senhor, como boca de Deus, anunciando a salvação para aqueles que ainda não ouviam. Aqueles homens ouviram de um batismo de arrependimento, entenderam a sua condição, mas ainda não compreendiam Jesus na sua plenitude, não entendiam ainda a obra da redenção de Jesus. Mas agora eles ouviram a pregação da verdade, então eles creram no nome de Jesus. E aqui vem algo extraordinário da teologia reformada. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, e então só nos cabe falar para toda a criatura. E a certeza que nós temos é que há pessoas que estão do Senhor, daquele portão para fora, e que precisam ouvir essa boa nova que toma o nosso coração. Na sua confissão de fé de Westminster, no capítulo 10 da vocação eficaz, nos lembra todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses a Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, e transpondo-os para sua graça e salvação. Esse tempo chegou para aqueles 12 homens, esse tempo chegou para nós, porque nós somos alcançados por Jesus, e se hoje você está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, hoje o Espírito Santo já habita em você, quando você professa que você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, o Evangelho não é uma teoria, não é uma sugestão, o Evangelho é um estilo de vida, ele é viver verdadeiramente para o Senhor, e quando ouvimos do Evangelho, o Espírito Santo é quem faz a obra. E aí então, quando nós sabotamos a nossa missão, o Espírito Santo nos constrange que quem faz a missão é Ele, que quem convence do pecado é Ele, quem convence da ira de Deus de todo o pecado é Ele, e quem convence do amor do Pai é o Espírito Santo. Queridos, muitas pessoas buscam viver o extraordinário de Deus, vemos algumas pregações estranhas sobre movimentos, sobre gritos, sobre vários tipos de unção, todo tipo de coisa. Mas todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, pessoas foram transformadas, é de maneira ordeira, é de tranquila. Quando o Espírito Santo age no nosso coração, vem somente o constrangimento de quem nós somos e a alegria de quem o Senhor é. E algumas vezes essa alegria já está um pouquinho apagada. E quando nós lemos esse texto, nós somos lembrados que há pessoas lá fora que precisam ouvir, há 12, 24, 48, e quantas outras pessoas mais que estão à sua volta, que não conhecem Jesus verdadeiramente, e que precisam ser transformados pelo poder do Senhor, através da sua vida. Todos nós somos discípulos do Senhor. O tempo determinado para aqueles homens chegaram, o tempo determinado para nós chegou, e quem sabe, o tempo determinado para o seu colega de trabalho, para o seu colega de estudo, para o seu vizinho, também chegou. E o detentor da boa nova é você. É você que vai falar, é você que vai anunciar, é você que vai falar, quem salva é só Jesus. Moody, comentando esse texto, ele diz que isto não descreve um novo Pentecostes, mas uma extensão da experiência do Pentecostes, para incluir todos os crentes. Nenhum significado especial deve ser buscado na imposição de mãos de Paulo para o recebimento do Espírito. Essa experiência, como aquela de Pedro e João em Samaria, tem a intenção de demonstrar a unidade da igreja. Paulo não estava vivendo um segundo ou um terceiro avivamento. Paulo estava vivendo o mesmo avivamento. O avivamento do dia de Pentecostes. O avivamento do dia que ele foi encontrado por Jesus, um dia que ele caiu com o rosto prostrado em terra. Era esse o avivamento que ele vivia. Avivamento não é gritaria, avivamento não é uma data marcada. Tempos atrás vimos um certo avivamento sendo levantado, e ainda a minha crítica continua a mesma. O que mudou naquela cidade?
Nós vivemos num país onde se diz pelo menos 60% ser cristão. Que influência os cristãos estão tendo neste mundo? Percebam, queridos, que o evangelho que não é posto em prática, ele não muda nada, ele não transforma nada. Mas o evangelho que é posto em prática pelo poder do Espírito Santo, com a intrepidez, com o avivamento bíblico, o avivamento de pessoas ouvindo e se arrependendo, quando ele acontece, pessoas são transformadas, cidades são transformadas, famílias são transformadas, pessoas são transformadas. O velho homem morre e nasce a nova criatura a partir de Jesus. Que extraordinário é quando nós vivenciamos isso. Quando nós pregamos o evangelho e percebemos pessoas reconhecendo a salvação, transformando a vida. Paulo não estava vivendo nada mais, nada menos do que a vida de um discípulo, provando de coisas que um discípulo de Jesus prova. Charles Spurgeon diz que ou nós somos missionários evangelistas ou somos impostores. Paulo estava semeando e Paulo estava colhendo. O convite que nos é feito é semear e também colher. Colher algo que não depende de nós, algo que depende do nosso Deus, mas que o semeador é convidado a sair a semear, mas que o semeador é convidado a perceber que tem muito campo branco já, e que precisa cada um de nós entendermos isso, e pregar o evangelho. E Paulo, fazendo isso, queridos, a igreja cresceu. Éfeso foi uma igreja exponencial, ela levantou obreiros, ela foi berço. Alguns teólogos vão dizer que até a Maria, mãe de Jesus, ficou um tempo nessa igreja. Paulo escreveu algumas cartas dali, João também, alguns escritos que ele também passou por ali, escreveu algumas coisas. Foi um exponencial, porque pessoas ouviram o evangelho, e aí então foram transformadas pelo poder do evangelho, e ali houve uma igreja forte. A nossa igreja, pela graça do Senhor, está crescendo. Pela graça do Senhor, nós estamos semeando e nós estamos colhendo, mas até aqui não está bom, tem muito mais ainda. Nós somos convidados a lembrar que a obra é do Senhor, não é nossa, e que se está crescendo, é porque a nossa responsabilidade só está aumentando. Todo discípulo de Jesus é constrangido pelo amor de Jesus, pelos atos de Jesus, pela entrega de Jesus, que a gente possa, a partir de Jesus, ser um discípulo que prega, ser um discípulo que vive o que está pregando. A palavra do Senhor nos convida a viver com intensidade o evangelho, como um discípulo verdadeiro de Jesus. O convite para sermos discípulos em contínua missão que é do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo, eterno, poderoso Senhor, nós nos alegramos em abrir a sua palavra e em percebermos que há pessoas que precisam ouvir do Senhor, assim como nós já ouvimos. É uma alegria percebermos, ó Deus, que a ação é do Teu Espírito Santo. É uma alegria percebermos que a obra é do Senhor, que o poder é do Senhor, e que o convite também é do Senhor para sermos discípulos. Um chamado a todo aquele que professa Jesus como Salvador, é ser um discípulo do Senhor e ir até os confins deste mundo, pregando o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter essa constância. Ó Deus, nos enche com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, quebranta os nossos corações para que possamos reconhecer a grandiosidade, o valor do Teu amor manifesto quando o Senhor sacrifica o Seu Filho por amor a nós. Que isso possa constranger o nosso coração de tamanha, Senhor, maneira que a consequência lógica seja pregarmos do Evangelho a toda criatura. Ó Deus, que possamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que já ouviram de alguma maneira falar de Jesus, mas que verdadeiramente não reconhecem que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o caminho, e que não há salvação fora de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos amar. Eles precisam saber, eles precisam ouvir que quem salva é só Jesus. Ó Deus, levanta o Teu povo, Pai, para que possamos viver de maneira prática o Evangelho. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ser enchidos pelo Senhor todos os dias,
para ter o que derramar na vida daqueles que estão vazios e sedentos. Ó Deus, usa a Tua igreja com poder, ó Deus, para que possamos continuar semeando e colhendo, crescendo para a glória do Senhor, pregando o Evangelho que é de Jesus. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Ouçamos mais uma vez o nosso coral. Tudo por Ele.